Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação Graça e Paz. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira. A nossa oração é que o programa seja bênção, edifique a sua vida e auxilie na compreensão bíblica e teológica. E hoje um tema, fica ligadinho aí que eu tenho certeza que você vai curtir. Já deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, se você acompanha o programa e não me segue nas redes sociais, chega por lá, é mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, repercutir tudo aquilo que acontece aqui no programa. Manda sua mensagem por lá, sua sugestão de tema, fala aquilo que você achou do debate, como que você pensa os assuntos e vamos conversar por lá também, tá bom? Aproveito já para deixar o meu agradecimento a todo o carinho que eu recebo dos internautas, é gratificante e edificante, tá bom? Vocês não sabem o fortalecimento que vocês dão com a mensagem, ainda que simples, que vocês mandam por lá. Deus abençoe demais a sua vida, tá bom? Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje, para a gente poder colocar o tema e começar a nossa conversa, que hoje promete. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o apóstolo Mário Alberto, ele que é ministro da Igreja Apostólica, Mensageiros da Paz, Graça e Paz. Apóstolo Mário, alegria recebê-lo aqui no Vejam Só novamente. Uma ótima noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Paz e graça, pastor. É um prazer estar aqui, é um prazer poder contribuir com algo para o crescimento nosso de conhecimento e também aprender bastante. Tenho certeza que hoje eu serei bastante instruído aqui. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vou ter que dar um spoiler, né? Vai aprender sobre oração com o presbiteriano. Ainda que o... eu já fiz essa brincadeira aqui antes do programa começar e o apóstolo Mário já falou, não é bem assim não, os presbiterianos também oram. Eu me converti, para você ter ideia, aos 15 anos de idade, ia fazer 16, faltavam 2 meses. Eu fui criado na magia negra, na feitiçaria, minha família toda. E eu me converti indo num culto, numa quarta-feira de manhã, num culto de oração da primeira igreja presbiteriana do Brasil, da cidade de Pau-Brasil, na Bahia. E nesse culto de oração eu tive um encontro com Deus em uma visão espiritual, onde tinham 12 pessoas presentes, todas foram cheias do Espírito Santo, com evidência de línguas, e mudou a igreja naquele exato dia. Que bênção, então, glória a Deus. Minha primeira formação teológica foi EPB, e eu gosto demais dos presbiterianos. Faço parte do conselho da Sociedade Bíblica do Estado de São Paulo, sou um dos conselheiros, e, inclusive, o presidente sempre brinca comigo que eu sou o apóstolo mais presbiteriano que ele conhece. Boa. Antes da gente entrar no tema, vou pedir as informações da igreja também, apóstolo. Para quem nos assiste, quiser conhecer o ministério, o trabalho dos irmãos também, por favor. Nossa igreja fica na Rua Capitão José Machado, no Jardim Primavera, número 267. Rua Capitão José Machado, 267, ali no Jardim Primavera, na freguesia do Ol, Cachoeirinha. Estamos ali pertinho da Inajá de Souza. Nós temos cultos todos os domingos às 18 horas. Temos 11 cultos por semana, mas ao público, só domingo, às 18 horas. Vai ser um prazer receber você lá para conhecer melhor, ou nas redes sociais, através do @Mário Alberto Núntios, que é o meu nome. Aí você vai encontrar todos os links da igreja, escola teológica, tudo que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida. Perfeito. Inclusive, o contato já apareceu aí para você, tá bom? E nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só, para você poder localizar e acessar por lá também. Apóstolo, de novo, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço tenho certeza a gentileza. Que nós vamos aprender bastante hoje. Inclusive, nós também temos a oportunidade de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Oseias Sampaio. Ele que é um amigo aqui do Vejam Só e ministro da Igreja Batista do Caminho. Pastor Oseias, graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vindo novamente, meu irmão. Graça e paz, Zeca. É com muita alegria que estou retornando aqui ao programa. Prazer conhecer o apóstolo Mário. Certamente teremos uma grande oportunidade de aprender muitas coisas hoje. E é sempre muito bom retornar aqui para esse tema tão necessário, né? Discutir, um tema tão legal aí de a gente falar sobre ele. Sem dúvida, vai ser inspirador mesmo e eu acho que é uma oportunidade para a gente poder aprender. Mas, bom, antes do tema, informações da igreja, pastor Oseias, por favor. Zeca, eu estou lá na Igreja do Caminho, ainda como membro, porque agora eu sou presidente da Associação das Igrejas Batista Noroeste da capital, ABANOC. Então, nós temos 23 igrejas ali na nossa região e eu estou como presidente, coordenando ali o trabalho das igrejas. Mas a nossa Igreja do Caminho fica lá na rua Jorge Palmiro Mercado, depois da Brasilândia, lá em cima na Vila Terezinha.
Então, os cultos de quarta-feira, de domingo pela manhã, escola dominical também, e domingo à noite às 18 horas, Benção. nossos horários aí. Administrar uma igreja só não estava dando muito trabalho, né, Osias? Vamos pegar 23, né, para cuidar, que Mas no nosso caso é bem tranquilo, porque cada igreja é independente, a gente só é, Dá o ajuda suporte, né? na cooperação entre sim, elas, né? sim. Todos eles falam isso, viu? Mas o trabalho é árduo, tá bom? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas obrigado, meu irmão, pelo carinho. O contato do pastor Osias já apareceu e também ficará salvo no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só, tá bom? Vamos colocar na tela aí a pergunta tema do programa de hoje, que é a seguinte: o jejum que a igreja pratica hoje é bíblico ou adaptado à conveniência moderna? Meus convidados vão responder a pergunta, indicando o caminho que eles vão seguir, né? E depois eu quero abrir a oportunidade para você participar respondendo a nossa enquete. Apóstolo Mário, o irmão vai ter o privilégio de iniciar o programa. Como é que o irmão enxerga o jejum, o jejum praticado pela igreja atualmente? Por favor. Eu acredito, Zeca, que o jejum ele tem um fator bíblico, tem um fator histórico, porque ele participou de momentos históricos no Velho Testamento, no Novo Testamento, e acredito principalmente que nessa atualização hoje o jejum foi adaptado. Certo. Adaptado à nossa realidade, adaptado às coisas que temos hoje e às coisas que tínhamos ontem. Por exemplo, já entrando no assunto, o jejum de Daniel. Daniel ficou 21 dias em jejum, se absteve de carne, de vinho, ficou ali chorando, buscando. O que ele fez? Ele se deteve daquilo que era o convívio social das pessoas, se deteve daquilo que era o momento de lazer, talvez, entre sua cúpula, para se dedicar a um tempo de mais profunda dedicação, humilhação a si próprio e busca e sensibilidade de Deus. Uma coisa que eu gostaria só de deixar claro antes de partir para o debate em si, o jejum não muda Deus. As pessoas têm a ideia de que vou jejuar para Deus fazer algo. Não, o jejum não muda Deus. Deus é o que é. O jejum muda você. Trabalha você, seu tempo, sua sensibilidade, sua dedicação. E hoje eu acho que, adaptando a realidade, mantendo a essência do sentido bíblico do jejum, é fundamental fazê-lo. Perfeito. Então, só para a gente entender aqui, o irmão acha que o jejum é adaptado, mas isso não necessariamente é um problema. Não. Ele pode ser adaptado, mas funciona e tem a mesma funcionalidade. Sim, até porque o próprio jejum bíblico no Velho Testamento tem várias formas diferentes, momentos diferentes, sim, adaptados jeitos às diferentes circunstâncias. à realidade que eles viviam. Perfeito, apóstolo, perfeito, muito bom. Claro, direto, né? Então, acho que fica fácil para o nosso telespectador. Bom, Osias, eu quero te ouvir também. Como é que você enxerga esse aspecto do jejum nas igrejas hoje? Bíblico ou adaptado às conveniências modernas? Eu creio que hoje o jejum é bastante adaptado, né? Adaptado às conveniências modernas. E, diferentemente do que pensa o apóstolo Mário, eu entendo que isso não é nada bom. São invencionices criadas pelos homens para trazer uma roupagem espiritual, que não tem nada de espiritual nisso. Se você quer deixar de fazer ou deixar isso, é uma escolha sua se você faz dessa forma, mas isso não traz, a princípio, penso eu, talvez o apóstolo Mário possa me ajudar a pensar diferente, que não traz benefício espiritual nenhum. Perfeito. E aqui nós vamos citar algumas práticas que têm sido muito comum hoje em dia. E isso não traz benefício espiritual. É a vida comum, de um jeito normal, mas não necessariamente. Embora que o jejum, nós não temos na Bíblia uma instrução de como fazer o jejum, por isso que talvez traz essa liberdade das pessoas escolherem como quer fazer o jejum. Mas, efetivamente, o jejum é de alimentos. O jejum é daquilo que é sagrado, que você deve fazer, que é a sua alimentação, e você abstém-se disso por várias razões, né? Seja de arrependimento, seja de crescimento espiritual, seja por domínio de desejos e vontades e outras coisas mais. E aí a gente pode aprofundar um pouquinho sobre isso. Mas a Bíblia não traz uma orientação de como deve ser o jejum, o tempo do jejum, os dias de jejum, embora temos Daniel que fez 21 dias,
em outro momento, Moisés fez 40 dias quando subiu ao monte, Jesus também fez 40 dias, né? Então a gente vai ver e a gente fala, é 21, talvez 21 seja mais fácil de fazer do que 40, né? Sim. Normalmente a gente não vai ver alguém falar, você pode comer 40 dias, ninguém falou isso, porque talvez a pessoa não consiga fazer essa prática aí por esse tempo. Então, Zeca, eu entendo que hoje as igrejas adaptaram essa questão, especialmente porque muitas pessoas não conseguem abster-se da alimentação e aí traz outras coisas. Sim. Mas isso não é jejum. Isso, bom, fundamental esse aspecto, né? Adaptou, porém, existe um problema nessa adaptação. Nós já vamos voltar aqui a palavra aos nossos convidados para a gente poder, obviamente, caminhar nesse debate, mas antes, deixa eu abrir a oportunidade de você participar. Eu quero saber a sua opinião sobre a questão. Acesse o nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só. Inclusive, se você não segue o nosso perfil, siga lá o nosso perfil no Instagram, tá bom? A nossa comunidade já passa lá, acho que de 110 mil seguidores, mas falta você ainda. Tem muita gente que nos assiste, que não segue o nosso perfil lá nas redes sociais, vai por lá também, tá bom? Deixa eu colocar na tela, então, a enquete, que é a seguinte, ó. Deixar redes sociais ou algo específico, né? Chocolate, outras coisas assim. Conta como jejum? Vamos lá, a sua opinião. Sim, é válido. Segunda opção, não é o jejum bíblico. E a terceira opção é não sei. Então vai lá, vote, participe. Eu quero saber a sua opinião também. No final do programa a gente volta com a porcentagem definitiva aí da nossa enquete, tá certo? Apóstolo, eu vou pedir para os dois responderem a mesma pergunta que eu vou fazer, até para a gente entender o que vocês entendem de. Queria que o irmão explicasse o que é o jejum para a gente. Apóstolo, por favor. O jejum, para mim, na minha concepção do que eu entendo das experiências das Escrituras, da ordem de Jesus a Joel, do jejum de Arão em Levítico 8, 9 e 10, do jejum de Moisés no isolamento para receber os mandamentos, no jejum do Espírito Santo levando Cristo ao deserto, é um momento onde você se abstém daquilo que interfere, que cria ruído na sua relação com Deus. O fato de jejuar, como eu disse, não é porque isso muda Deus. Isso é porque abstém você do que você faz no cotidiano, te isola desse momento externo e te leva para um lugar onde você vai ter um particular com Deus, um tempo de reserva. Então, para mim, jejum é quando alguém deseja fazer o que disse a Bíblia, ele se humilha diante do Senhor, diversos motivos, mas para ter um tempo com Deus, para se autoanalisar, para se autoverificar, para buscar a essência daquilo que Deus tem para ele, e às vezes para clamar, para chorar, para pedir uma resposta. É um momento onde você diz, espera aí, vou parar de ouvir ruídos, vou parar de ouvir um monte de coisa, eu preciso ouvir a Deus de fato, eu preciso ter um tempo meu e de Deus. Então, para mim, jejum é exatamente isso. Perfeito. E aí, pastor Osias, o que é o jejum aí na sua compreensão bíblica / teológica? Eu acho que a definição de jejum é abster-se da alimentação. Tecnicamente, né? Objetivamente, né? Jejum é deixar-se de alimentar por algum propósito. E isso é uma prática muito comum desde a antiguidade, muito antes mesmo da história bíblica, né? Os povos já praticavam esse jejum. E o propósito do jejum aí está ligado à questão muito religiosa, mas não só os filósofos, né? Outros que não tinham uma fé religiosa, eles praticavam jejum. Hoje o jejum ligado até às questões de atividade física. Sim, né? É uma questão terapêutica, né? O jejum como uma experiência dos filósofos. Cientificamente provado que é bem para a saúde. Diria que quando você tem um problema de enfermidade, a primeira coisa a fazer é deixar de se alimentar, porque o corpo vai descansar e ele vai se curar. Essa era uma proposta, eu acho que os adventistas também, naquele livro, né, Onde Não Há Médicos, e uns livros de vida saudável, fala muito sobre isso. Você tem uma infecção, uma febre, né, não para um tempo ali, ou faz só alimento líquido, para que o corpo tenha um descanso e ele reage. Então, o jejum é uma prática muito comum em todas as culturas. Sim.
Mas então as pessoas utilizam do jejum como uma prática religiosa com alguns propósitos, seja de arrependimento, né, como o próprio povo, né? A Bíblia conta a história do povo de Nínive, que se arrependeram, né? Ou seja, deixaram de se alimentar, Até os animais até jejuaram. os animais. Sim. Então, a prática religiosa, né? A próprio de buscar direcionamento de Deus, o jejum como uma prática no sentido de se esforçar para buscar uma decisão, né? O livro de Esther nos conta sobre isso, que ela convocou toda a nação para jejuar. Então, como era uma prática muito comum, essa questão religiosa, as pessoas faziam isso de várias formas, de várias maneiras. No Novo Testamento, nós vamos também perceber que não há um tratamento sobre o jejum, não havia problema. Na verdade, o jejum na Bíblia aparece para falar sobre a forma errada como o povo fazia o jejum. Talvez seja aí que a gente precisa discutir hoje. Perfeito. Até que ponto nós também não estamos errando na prática desse jejum. Porque a Bíblia lá em Isaías 58, Deus vai condenar essa prática que era comum para as pessoas, já faziam isso constantemente, se tornou uma rotina, né? Uma questão muito religiosa, rotineira, se tornou um hábito que não levava para lugar nenhum. Sim, sim. Então é preciso fazer essa reflexão. E aí Deus vem e fala: olha, o jejum que eu quero não é esse de você se abster de comida e tal. O jejum que eu quero é ajudar o órfão, as viúvas e tal. Então a gente precisa também hoje em dia perguntar, afinal de contas, o jejum que nós estamos fazendo hoje tem levado para onde as pessoas? Né? Então, vou deixar essa pergunta. Isaías 58, 5, 7, onde o pastor disse: será esse jejum que escolhi apenas um dia em que o homem se humilha? Não é este jejum que escolhi, soltar as correntes da injustiça? Não é partilhar da comida com o faminto? Deus rejeita o jejum hipócrita, Deus rejeita o jejum sem transformação, desconectado de propósito e com uma vida religiosa. O que destrói algumas práticas bíblicas, o jejum, segundo alguns historiadores judaicos, ele era feito toda segunda e quinta para os judeus. A igreja primitiva aparece um pouco no século IV, no século I, ali para o final do século I, todas as terças e quintas jejuando. Depois isso vira até uma forma de dias de culto no conceito da igreja na Ásia Menor. Mas o que é importante entender aqui é que Deus está criticando aquele jejum, naquele momento do profeta Isaías, porque a nação havia perdido o sentido de jejuar. Quando a Bíblia quando Daniel se propõe a orar, Deus não mandou ele orar, não mandou ele jejuar. Ele o fez porque ele se humilhou para buscar de Deus uma resposta que ele não estava entendendo. Senhor, eu vejo que chegou o tempo, chegou a hora, eu não consigo entender. Quando Esther, que foi o texto que o pastor mencionou, chama o povo para o jejum, dizendo: vocês precisam parar com a vida de vocês. Vocês precisam tomar vergonha na cara e acordar. Nós vamos todos serem mortos. Vocês esqueceram do Senhor. Então está na hora de a gente parar tudo e buscar a Deus e assim, vamos lá, o que Deus quer com a gente. Então eu acho que o jejum sempre aparece, quando principalmente é coletivo, com esse objetivo. Né? Ele não é hipócrita quando Jesus diz quando jejuar. Jesus não disse se você quiser jejuar. A ideia, não, quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas. Não façam em praça pública, não bota pão de saco, vai para o púlpito dizer que está jejuando. Não faz pirotecnia gospel com o jejum. O jejum é algo seu, pessoal, intrínseco com Deus. Eu tenho uma questão, por exemplo, eu sou diabético. Depois que eu tive o derrame aos 32 anos, apareceu em mim a diabetes. Eu não posso passar muito tempo sem comer alimento. Então, eu não consigo jejuar, ter um tempo, apesar de gastar tempo com estudo como eu gosto, devocional, eu não consigo fazer sem comer alguma coisa. Então, eu faço como Daniel. Eu não como a carne e o vinho e me alimento daquilo que é básico para mim não morrer, porque eu tenho diabetes. E esse é o jejum que Deus recebe, não porque o jejum é para Deus, mas porque o jejum é para mim levar um tempo de isolamento. E por isso que eu acredito que o sentido importante do jejum é para que sempre ele foi feito. Qual era o objetivo central? A crítica de Deus aqui em Isaías era o contexto histórico do profeta Isaías, era o contexto que ele estava vivendo, é o último profeta desse período de silêncio. Ele está dizendo, não adianta você ser religioso no sentido de jejuar e não ser religioso no sentido de cuidar de quem está passando fome do teu lado.
E aí você pode parafrasear com alguns outros profetas menores que falam sobre telhados aplainados enquanto a nação está destruída e a casa de Deus está sem alimento. Você pode usar outros exemplos para contextualizar esse texto. Então, eu acho que o mais importante do jejum é, de fato, você terá necessidade de ter um tempo sem ruídos para você ouvir a Deus de fato, para você orar, para você buscar, para você ter essa capacidade de... Porque hoje você tem Instagram, você tem TikTok. A média da população brasileira fica 2 horas e 46 minutos por dia em redes sociais. Então, se você... Os crentes vão para a igreja hoje, e eu estou falando de igrejas de todo tipo, se o camarada vai para a igreja hoje, ele passa 2 horas no culto, ele já está desesperado para ir embora. E se você tiver ar-condicionado, som bom, tudo bom, já está louco para ir embora. Então, a igreja não é mais esse lugar onde todo mundo ia passar muitas horas. Porque poderia ser um jejum, por exemplo, na igreja, aprendendo, estudando como Esther. Vamos aprender aqui o que Deus quer fazer para salvar São Paulo, para salvar o que acabou com a Cracolândia, para salvar... Precisamos ter esse tempo de introspecção. Quando Deus institui o sacerdócio, que Deus escolhe Arão, capítulo 8, 9 e 10 de Levítico, Deus diz, vocês vão ficar na frente da tenda 7 dias, não vão sair daí para nada. Não vão comer, não vão beber, vocês vão ficar aqui, na porta da tenda. É o primeiro sacerdócio. Eu quero exclusividade. Não disse se vocês comeram ou não, mas eles ficaram ali parados. É uma forma de jejum. É uma forma de abnegação. Então, o jejum para mim é, eu abro mão do meu prazer para ter o tempo de prazer com Deus. Vamos lá, pastor Luiz, quero te ouvir, hein? É isso mesmo, o Mário tem toda a razão. É um esforço de, né, sacrificar a carne para valorizar o espírito, né? Talvez seria isso. E por isso que o alimento, né, que é sagrado, é necessário para a nossa vida, a gente se abstém desse alimento. Agora, de outras práticas, como ele diz, de televisão, dessas coisas, isso é basicamente um esforço pessoal de cada um, de viver livre disso, mas isso não é uma prática espiritual, como o caso do jejum de humilhação, né? O jejum é a ideia de humilhar o corpo, de se dominar também sobre a sua necessidade e abrir mão de algo que é sagrado para valorizar que é maior ainda, que é espiritual. Você acha que é possível afirmar, Osiris, eu vou colocar uma questão polêmica aqui, vamos ver se você vai concordar ou não. Eu falar que eu vou fazer um jejum de rede social é a mesma coisa que o fumante falar que vai fazer um jejum de tabaco? Ele tem que fazer, senão ele vai morrer. A rede social, a gente não tem que ser dominada por ela mesmo. Nada deve dominar a nossa vida. Não precisa ser uma questão espiritual para você deixar de usar, vamos dizer assim. Não, se o camarada tem um vício e tal, e uma necessidade que ele precisa fazer, né? Por exemplo, o cara que tem problema de diabetes, né? O pastor falou sobre isso, né? Sobre essa questão. Ele tem problema de diabetes, ele não pode comer açúcar, entendeu? Então, ele vai ter que fazer um esforço necessário para ele ter uma boa saúde, cuidar do seu próprio corpo. Que eu conheci pessoas que tinham diabetes, o médico falava que não podia comer, ele comia. Falava, quero nem saber. Aí ficou cego, aí teve outros problemas, entendeu? Ou seja, ele não cuidou do corpo, né? Ele estava pecando, porque ele não estava cuidando do templo do Espírito. Mas ele fala que ele faz um jejum de açúcar, não faz sentido. Não faz sentido, não é jejum, é necessidade, ou seja, é algo que ele precisa fazer necessariamente. E nós temos que ter esse controle da nossa vida em questão de não deixar que todo o nosso tempo seja levado na rede social. Isso não é jejum, é algo necessário, é algo que deve ser aprendido. Talvez seja um aprendizado que a gente tem que fazer de controle do nosso tempo. Né? Vamos supor que alguém seja aquele que vive 24 horas na academia, né? Ele gosta muito de ir na academia e tal, e aí o cara fala, vamos fazer um jejum aqui na igreja, você escolhe o seu. Ele falou, essa semana eu não vou na academia. Não tem, entendeu? Não é jejum isso. Eu vou deixar de ir na academia essa semana porque é o meu hobby, eu não aguento ficar sem ir na academia. Então, hoje eu vou ficar sem ir na academia para isso. Não, você não está fazendo um esforço de algo espiritual nesse sentido. E depois é que é importante a gente entender aí e colocar isso bem claro, o seguinte, quando Jesus está entre os discípulos, né, teve uma questão, e o Mário vai lembrar bem disso, o apóstolo Mário vai lembrar, que os discípulos, os fariseus, né, Senhor, espera aí, nós jejuamos
tal, e os teus discípulos não jejuam. Uhum. Aí Jesus responde o que para eles? Olha, enquanto o noivo estiver na festa, não há motivo para jejuar. Mas quando ele for tirado, aí eles vão jejuar. Então, eu entendo, e acho que o próprio pastor Shed falou sobre isso, né? A importância, quando que devemos jejuar. Que o jejum não deve ser algo que você faz aleatoriamente, como se fosse uma questão, uma rotina, porque era o que acontecia com os discípulos, com os fariseus. Eles, como o Mário falou, tinha datas já certo, terça e quinta, tal, quarta e Religioso, né? uma prática religiosa que não fazia mais sentido. E talvez até, nós aprofundando um pouco isso, é o que acontece com muita gente que vai na igreja todo domingo e às vezes não sabe nem por que vai. Uhum. Entendeu? É a rotina Os católicos só, né? cristãos. Os católicos cristãos. Se tornou uma rotina sem fazer uma avaliação do porquê faz. Então, o jejum tem que ser algo específico no momento específico. E no caso que Jesus coloca é um momento de necessidade, uma necessidade grande que você tem, e aí você vai abrir mão daquilo que te é sagrado, que você precisa para a sua vida, para o seu corpo, que é a alimentação. Que é o pão. Você abre mão em função de buscar a Deus para a sua vida naquele momento. E aí não há troca, por isso que é importante Sim. fazer isso, porque o grande problema hoje é, eu vou jejuar para Deus me dar tal coisa, entendeu? Eu vou deixar de comer porque Deus vai me dar isso. Uhum. E não existe isso. Sim. Eu acho que nesse aspecto espiritual, acho que vocês estão bem próximos, assim, acho que vocês estão concordantes nesse aspecto que o Osias reafirmou aqui, de que não é uma troca. O apóstolo Mário falou isso diversas vezes já na sua fala. Ô Mário, eu queria então focar nessa questão que está dividindo vocês. E vou colocar dividindo aqui entre aspas, tá, gente? Claro, claro. Ninguém está brigando e não é isso. A faca está aqui embaixo. Tá? Espero que não precise pegá-la. A espada. Ô Mário, nessa questão do item que é utilizado para o jejum, o pastor Osias tem sido enfático de que precisa ser alimento, de que não dá para ser rede social, televisão, tem tanta coisa que o Nós pessoal temos- coloca aí, né? Música. Nós temos uma por favor. questão aí muito interessante que é a etimologia da palavra, né? A etimologia da palavra, a origem da palavra jejum, que é uma palavra antecedente ao aramaico, inclusive, ela fala exclusivamente do abster-se de comer. Então, a gente dá a ideia de que é a questão de comida. Mas se a gente trouxer isso, eu tenho uma escola teológica, vou aproveitar e fazer um merchan, né? A gente tem uma jornada de herança que a gente dá aula online 2 vezes por semana, 2 mentorias por mês. E eu falo exatamente sobre TPA, que foi uma teologia que eu resolvi aplicar no que eu ensino, que é teologia prática aplicada. Ou seja, trazer aquilo que parece distante ou aquelas falas difíceis para uma coisa prática. Na praticidade do evangelho de hoje, ou da praticidade da presença da graça de Deus, o que é alimento hoje? É só a comida? Ou a vida espiritual necessita se alimentar? Falando da presbiteriana, já que nós comentamos nossos amados presbiterianos, eu me lembrei da escola dominical, quando a gente tinha um desenhozinho, que era uma bolinha assim, aí tinha um trono no meio, a cruz em cima do trono e as coisas periféricas todas em volta. E tinha uma outra figurinha, onde estava o trono, aí todas as coisas em cima do trono e a cruz lá de fora. Não sei se vocês lembram dessa alegoria, que se não me engano, falo memória, foi uma das escolinhas do Lutero, lá em Wittenberg, na Alemanha, no começo da Reforma. E foi adotado pela presbiteriana. O que significa isso? O que está no coração, no centro do meu coração? O que está governando a minha vida? O jejum também é um alimento espiritual. É o momento onde você para de se alimentar, não só fisicamente, como de coisas que estão tomando o lugar de Deus na sua vida. E aí, o que mais rouba hoje o tempo do cristão de ler a Bíblia, de orar, de consagrar, do que rede social? Então, jejuar de rede social é fundamental. É importante porque há atualização daquilo que nós temos hoje. Uhum. Como no Velho Testamento era necessário que se jejuassem dos banquetes e sentar à mesa, como Daniel fez, você jejuar do convívio social para você ter um tempo para buscar a Deus. Ah, mas isso tinha que ser obrigação nossa todos os dias. Eu sei, mas não é. A gente não consegue ficar sem o bendito do celular, sem o bendito do Instagram, sem a rede social, mentoria. Eu dou aula de teologia há 28 anos. Eu dava aula em 5 seminários na semana. Eu ia para a Zona Leste, para a Zona Norte, ETAD, Ernesto Guenini, Batido. Cada dia era uma turma. Hoje, eu sento na minha casa, no estúdio que eu fiz no escritório, e eu falo com alunos. Eu tenho alunos do Japão, tenho alunos dos Estados Unidos, tenho alunos do Brasil, numa salinha.
Então, rede social, interação, é algo real. Então, a gente precisa pensar que algumas mutações dessa tradução do jejum de humilhar-se tem que passar por esse tipo de jejum. Eu tenho gente, por exemplo, que é cristão e não vive sem o tal do café. Se for nordestino, então, meu Deus do céu, o café é sagrado. E aí ele não consegue tirar o café. Quando você abre mão de algo que você gosta muito, quem está em casa, que faz jejum, sabe o que eu estou falando? Quando você tira a mão do café, ou do chocolate, ou da academia, porque tem cara que é viciado na academia. É uma dependência. E Deus pode realmente tocar no coração dele para dizer, você vai ficar 20 dias sem academia para dar esse tempo da academia. Você vai passar orando de joelho, vai passar lendo a Bíblia, porque eu quero você jejuando para ter um contato comigo. E Deus vai tratar essa pessoa, vai revelar coisas que ela não vê para que ela tire aquilo como principal. Pare de cultuar o corpo e cultue mais sua vida espiritual. Então, eu acho que dentro do sentido etimológico da palavra jejum, é importante sim contextualizar para a realidade de hoje, não perder a essência. O que é o jejum? Para mim, o jejum é você abster-se de algo, de tempo, de coisas, para colocar Jesus, a cruzinha sentada em cima daquela cadeirinha, no centro do seu coração. Então, se eu tenho hoje rede social, por exemplo, eu tinha TikTok, não tenho mais. Alguém põe lá para mim, eu não entro mais, porque aquilo é um demônio, aquilo. Você começa a passar o TikTok, quando você vai ver, deu 40 minutos. E aí você tinha que preparar uma aula, você tinha que orar, você não consegue. Então, acaba se tomando isso. Então, mas não adianta ser ritual. Não adianta ser toda segunda eu não vou jejuar café, não, porque aí vira costume. É igual ler a Bíblia. Quando os grandes jejuns da Bíblia, não foi o homem que decidiu. Deus. Os grandes jejuns da Bíblia foi Deus que fez. Deus pegou Moisés e levou para o monte. O Espírito Santo pegou Jesus e levou para o deserto. Os grandes jejuns, no sentido de jejum que provocaram transformações, restauração total, mudança de mentalidade, é o próprio Deus que convida. E existe o jejum que você faz para você ter resposta, para você se aproximar daquilo que você perdeu o contato. Perfeito. Eu sei que você quer falar, Não, é. mas eu vou pedir só um intervalo. Depois dessa respiração dele... Você viu que ele já ia emendar. Ufa, fiquei salvo agora, hein? Mas eu vou segurar aqui só para cá, para a gente respirar aqui, tomar uma água, porque eu preciso fazer o break aqui, mas na sequência a gente já volta com a palavra do Oséias, tá? O intervalo é rápido. Antes do intervalo, eu vou deixar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. A Agrade é parceira aqui do Vejam Só e nós indicamos aí para você, tá bom? Código 11 3115 0819, 3115 0819. Além do contato da Grade, eu quero deixar aqui também as redes sociais da HIT. De repente você acompanha o Vejam Só, mas não conhece ainda toda a nossa programação, tudo aquilo que a gente produz por aqui. Então, acesse as redes sociais da HIT, conheça a emissora, conheça a nossa programação, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. O intervalo é rápido, o Vejam Só vai, na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa e a gente já retoma aqui para continuar falando sobre o jejum, aprendendo sobre o jejum, recebendo aqui nos nossos estúdios o apóstolo Mário Alberto, o pastor Oséias Sampaio, que já no primeiro bloco deram suas visões, interpretações, comentários, indicaram o caminho que eles entendem sobre o tema. Mas nós encerramos o primeiro bloco com a fala do pastor Mário, vamos dizer assim, indicando que tudo aquilo que você tinha falado que era um problema, pastor Oséias, na verdade não é. Inclusive, o exemplo que eu achei muito interessante da academia, né, do que o pastor Oséias citou primeiro e depois o apóstolo Mário aprofundou aqui, dizendo que se o cara é dominado por aquilo, ele tem mais é que abrir mão mesmo para poder se aproximar de Deus. E que essa premissa serviria para todos os outros tópicos. Sim. Rede social, música, séries, filmes, não sei. O que a pessoa achar conveniente para que ela reserve aquele tempo para ler e orar. Por favor. Sim, eu acho que isso tudo é algo bom, né? É algo que a terapia, a psicologia tem que tratar com a gente tem que ser tratado com todas essas questões, independente da sua fé, da sua crença. Todas as pessoas precisam ter um controle sobre o seu tempo, essa questão das coisas que você faz exageradamente, né? Os vícios.
e hoje, infelizmente, tem tomado conta na vida de muitas pessoas. Daqui a pouco alguém vai dizer, vamos fazer um jejum de joguinhos, né, do tigrinho e tal, porque você não pode entrar, então você está entrando muito, faz um pouco. Sim. Daqui a pouco a gente vai ouvir isso. Mas isso não é jejum, isso é Sim. uma prática de acertar a vida com você mesmo. Talvez não tenha nem muito a ver com Deus. O que a gente precisa estar muito atento, Mário e Zeca, é que a gente está espiritualizando muita coisa. E eu me preocupo com isso. Essa espiritualização que leva as pessoas a viver uma loucura espiritual, muitas vezes, sabe? O cara Emocional que demais. estabelece horário, que tem que fazer jejum de tal hora, tal hora. E eu lembro de um caso muito específico, o cara trabalhava comigo, ele dizia para vender, ele era vendedor, e para vender ele tinha que fazer jejum. E eu me lembro de um dia que a gente estava saindo para trabalhar, para vender na rua e tal, já era uma hora, alguma coisa assim, fomos almoçar, né? Eu falei, vamos almoçar, paramos no bar para almoçar. E aí tal, ele começou a almoçar e ele perguntou, quantas horas? Eu falei, tantas horas, falta 10 para uma. Ah, eu não posso comer não, porque era até 1 hora. Eu falei, isso é loucura, não existe esse negócio. Como que se Deus só abençoa a vida dele se ele fizesse o jejum? Então, a pessoa coloca o jejum como sendo, de fato, a forma, como o pastor falou, de convencer Deus, né? De barganhar e falar, Deus vai me abençoar porque eu fiz o jejum. Na verdade, não. Deus já nos abençoou. O que a gente precisa é crer que, de fato, Ele já nos abençoou e tem nos abençoado a cada dia. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque essas práticas em si, elas não produzem, de fato, um crescimento espiritual. Porque a gente sabe que o crescimento espiritual tem a ver com a nossa vida com Deus, nosso devocional, nossa busca da palavra e tal. Agora, quando uma situação está atrapalhando a nossa busca da palavra, aí seja redes sociais ou alguma coisa, evidentemente que você, como um bom cristão, precisa tratar disso, buscar ajuda, se você não consegue fazer isso sozinho. Porque se eu passo o meu tempo todo sempre na rede social e não na oração e na palavra, eu não vou crescer espiritualmente, independente do jejum. É aquela situação que eu já vi, eu estava fazendo programa de rádio, uma senhora ligou falando que ela estava muito mal, não conseguia nem orar mais. Eu falei, mas o que aconteceu? Falou, eu fiz 1 semana sem comer nada, sem me alimentar, fiz jejum a semana toda. Eu falei, em vez de você ficar forte, você se enfraqueceu, porque ela simplesmente deixou de se alimentar. Ela não se fortaleceu espiritualmente. Então, muitas atitudes de pessoas que dizem que está fazendo jejum, está basicamente tirando alimentos que deveria ser necessário, às vezes até por questão de saúde, como o apóstolo falou, que ele não poderia deixar de se alimentar, até uma questão de sabedoria e tal, e isso não ia impedir de Deus abençoá-la, de ela crescer espiritualmente. Isso também não ia impedir de Deus fazer a obra na igreja, porque às vezes o cara fala assim, olha, nós vamos fazer um jejum coletivo aqui, todo mundo vai deixar de se alimentar durante 3 dias. E aí, por alguma razão, alguém da igreja esqueceu e tal, foi lá e se alimentou e comeu. E aí ele começa a se sentir culpado porque não deu resultado, sabe? Olha, a nossa campanha de evangelização que a gente fez aqui, tal, teve irmãos aí que não fez o jejum. Então, por sua causa, entendeu? Isso são questões que levam a pessoa a viver uma vida de loucura. Isso Deus não quer para a gente. O que Deus quer é que nós tenhamos uma vida sábia nessa prática que nos faz bem, né? A questão do jejum, mas com controle, com sabedoria e tudo mais, né? E aí, apóstolo Mário? Eu concordo com o que o pastor Oséias, por que isso não estou difícil, né? A gente fala em línguas, pô. O pastor Oséias está dizendo, mas eu queria só confirmar o que ele disse no sentido seguinte: o jejum não pode ser mandinga. Perfeito. Né? A gente não pode transportar o jejum para um patamar de justificativa. Pecado é pecado, meu irmão. Você precisa ser liberto. Se você é viciado do tigrinho, tem que ser liberto do tigrinho. E primeiro tem que aceitar Jesus, porque você não é crente ainda. Esse é o primeiro ponto. A pessoa que é viciada no tigrinho, não há conversão. Ela, em algum momento da vida, ela abandonou o propósito com Deus, passou a acreditar na sorte e começou a viver algo que não tinha que viver. A mesma coisa acontece com outras áreas. Agora,
Tem coisas que você hoje não vive sem, que faz parte do cotidiano, como rede social, que eu disse. Academia, que é uma coisa importante para o ser humano. Eu hoje cheguei aqui todo dolorido, porque ontem eu voltei a caminhar, depois de algum tempo, com a minha esposa, exercício. Eu acordei hoje para vir para cá, eu só vim porque eu dei a minha palavra que eu vinha. Quando ninguém falou, sobe no camarim, eu falei, escada não, porque está tudo doendo. Mas faz parte de um tratamento do meu corpo. Então, agora, quando eu faço isso, e isso se torna um Deus na minha vida, uma outra ferramenta de substituição daquilo que realmente é a presença de Deus, a vontade da minha vida, aí eu tenho que, se eu sou um cristão convertido, me sentir mal com aquilo, fui acusado no meu espírito que aquilo está fazendo mal, o jejum me ajuda a abrir mão daquilo. Agora, eu acredito que o principal jejum bíblico é o jejum que busca de Deus uma humilhação pessoal do homem para se aproximar dele e, ao mesmo tempo, uma resposta. Todos os jejuns que os homens da Bíblia fizeram, que eu me lembro, o de Joel, o de Zacarias, o jejum que o próprio Isaías comenta a respeito da crise social em Israel, o jejum de Esther, que foi mencionado aqui, o jejum de Daniel, né? Eles foram com o objetivo de, vamos parar o que estamos fazendo, vamos respirar, precisamos da direção de Deus. Então, eu acho que o jejum é essa ferramenta. Quando Jesus diz em Mateus, ele diz, quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que vão para as praças, façam isso, façam aquilo. Né? Vocês têm que tomar banho, lavar o cabelo. Ficar bem. Jesus está falando assim, tipo, vai para um centro de maquiagem, vai lá no Vejam Só, passa no camarim, fica produzido e sai para fora sem ninguém perceber que você está jejuando. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Quando eu era da magia negra, dessa religião, eu jejuava direto. Jejuava, inclusive, fazendo rituais de roncó e etc. A gente jejuava direto. E eu fazia isso desde criança. Eu tinha contato com o mundo espiritual, eu via espíritos. Quando eu me converti, isso para mim era uma coisa muito comum, esse mundo espiritual. E eu não achava que isso era ruim, inclusive, eu achava que aquilo era uma coisa boa. A gente não tinha noção de que aquilo não era o que Deus tinha para a gente. A Bíblia vai ensinar isso para a gente. Então, a gente jejuar para se aproximar desse Deus. Então, eu acredito que o princípio do jejum que o inimigo sempre copia para pôr em outras religiões é que nós não podemos abrir mão. Eu jejum para me humilhar, eu jejum para buscar de Deus um direcionamento, eu jejum para ter um tempo para ouvir o Senhor. Não é um jejum não são três coisas. Não é para justificar pecado, não é uma mandinga para você achar que é uma chave que você pega e resolve todos os seus problemas, e o jejum também não é um ato de religiosidade, é um ato de abnegação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pensando nessa dinâmica que o irmão colocou agora, e enquanto o irmão falava eu pensei aqui, e eu quero começar a pergunta dizendo, eu não sou especialista em religião afro, hinduísmo, em outras religiões assim, mas tenho algum conhecimento. Essas religiões, elas trabalham com jejum, como o irmão disse aí. Constantemente. Mas o jejum que eles trabalham é de alimento. Eles vão eles vão cortar alimento. E outras coisas também. É? É. Ah, então eu por exemplo, quando você faz o jejum do roncó, por exemplo, você se alimenta. Você come. É uma comida consagrada, mas você come. Só que você não pode ter contato com ninguém da sua família. Tá, então o jejum é de social. De social, tá. Então, assim, para cada especificidade, você tem um tipo de jejum. Por exemplo, vamos para a cachoeira, né? Sem querer desmerecer ninguém, eu fui de lá e eu achava que aquilo era tudo maravilha, eu não estou querendo criticar, estamos na televisão, isso pode criar transtornos. Não é crítica, mas, não é prática mesmo, né? Porque como mas quando você vai, por exemplo, para a cachoeira para fazer sacrifício, vamos falar da Bíblia. Você ia sacrificar uma criança lá nos pés de Baal e cortar aquela criança como se fosse um animal, existe um jejum de purificação para você se apresentar diante daquele Deus e oferecer aquele sacrifício. Não era um jejum de comida. Era um jejum de roupa. Era um jejum de comportamento. Você se alimentava bem para estar fortalecido, para até a fornalha oferecer aquela criança. Perfeito. Então, existem vários tipos de jejum aí que acontecem, que são... Agora, os satanistas, e aí é uma coisa que está na internet, eles fazem um jejum total para influenciar e mandar espíritos para derrubar cristãos, né? Para influenciar outras religiões. Eles fazem um jejum total. Alguns ficam trancados num lugar por muito tempo, né? Então, é importante entender que o jejum tem essa conotação. Apesar da etimologia da palavra, ela em várias religiões aparece como um momento de isolamento. Para que você se isola? Eu tive uma experiência como pastor, eu estou pastoreando há pouco tempo, vai fazer agora 36 anos, que eu dirijo igreja, desde 2017. E eu tive uma experiência com uma pessoa que tinha problema de sexual, pessoal.
E aí ele falou, não, eu preciso ter um tempo com Deus, então eu não vou acessar pornografia, então, e eu vou jejuar. Então ele fazia aquilo 2, 3 dias, aí ele ficava crente e tal, aí terminava o jejum, a melhor coisa que ele fazia era para aquilo. Né? Então não é jejum, né? É a abnegação pessoal, o seu corpo que está dizendo para você que você vai perder muitas gotas de sangue nesses atos e você precisa entender que a sua mente está ficando doente. Então, e Jesus não te perdoou por aquilo, porque você não se arrependeu, você arrumou um subterfúgio. Sim. Jejum não é desculpa para pecar, nem para justificar, não é mandinga. Jejum é uma humilhação própria, né, pastor? Jejum não é essa ideia de parar o erro por um tempo, porque o jejum... Não é. Na verdade, jejum, basicamente, é deixar aquilo que te é mais sagrado por uma disciplina pessoal, por uma busca maior de Deus, e especialmente, como texto que Jesus colocou, diante de uma necessidade. Uma grande necessidade que exige de você um tempo maior de oração, um tempo maior que exige tanto que você abre mão da alimentação que te é sagrada. Não é um pecado, não é uma dificuldade que você tem, não, é uma bênção na sua vida. Né? Jejum, basicamente, é isso. É abrir mão de aquilo que é importante, é sagrado, Que necessário. e necessário, que você precisa, mas que você confia que Deus vai te sustentar naquele período, porque você está nessa busca com Deus. Agora, todas essas coisas aí, permita dizer que é criação, é adaptação, né? E não adaptação necessariamente bíblica, porque nós temos, hoje, nesse tempo que nós vivemos, a adaptação de textos bíblicos, né? Então, o pessoal já adaptou, né? Atualizou a Bíblia aí para a nossa realidade. Então, temos muito dessa coisa de atualização. Então, com isso também, essas práticas religiosas antigas, que não tem a ver necessariamente com imposição bíblica, como você deve fazer ou deixar de fazer, tem permitido as pessoas trazer tudo isso. Agora, o que me preocupa, de fato, é que isso se torne uma paranoia. Né? As pessoas estabelecem jejum para você fazer. Uma mandinga, né? Por exemplo, essa questão toda do líder estabelecer jejum. Eu acho que o jejum hoje, mais do que nunca, é uma questão pessoal até. Né? Você com Deus, é você que separa o seu tempo com Deus, da forma como você pode fazer. Então, não dá para hoje você vai dizer, olha, todo mundo agora vai jejuar, porque a gente depende que a igreja toda esteja jejuando e tal. Porque necessariamente não vejo dessa forma, entendeu? Acho que cada um pessoal com Deus, e Deus vai atender a sua necessidade, vai atender a necessidade da igreja conforme a vontade dele. Sim. Não é a prática do jejum em si que vai fazer com que Deus abençoe ou deixar de abençoar. Pastor, isso que o senhor está falando, desculpa. Não, eu só ia complementar que hoje a gente tem uma realidade social muito diferente, né? Então, por exemplo, a gente podia falar uns tempos atrás assim, vamos orar de madrugada. Mas hoje tem gente na nossa igreja que pode trabalhar de madrugada. Sim. Aí você vai excluir a pessoa. Vamos reservar um horário para jejuar, mas de repente tem gente que está em horário profissional naquele período ali. Então, mudou muito a dinâmica, inclusive de sociedade, né? Eu me preocupei de não mencionar aqui textos bíblicos, inclusive para não cometer essa incoerência, de santificar um hábito saudável que não tem que ser santificado. Mas eu também acho que existem modelos bíblicos que aconteceram, tanto no Velho Testamento como o próprio Novo Testamento, quando eles se reúnem em jejum e oram para escolher quem seria consagrado na igreja de Atos, como um motivo específico para algo específico. Quando você vai enviar alguém, como aconteceu em Atos, você vai lidar com principados, potestades, guerras espirituais, território, geografia, tudo que o mundo espiritual envolve. Então, convocar a igreja nesse propósito, vamos jejuar e orar para enviar a família X para Portugal, para África, eu acho que isso faz bem. Isso é uma concentração de oração e foco de abençoar uma pessoa, como aconteceu com Esther. Quando a gente vê Daniel abrindo mão do convívio social, de sentar à mesa com seus compatriotas, de participar todo dia do banquete, para se isolar num lugar específico, para buscar uma resposta de Deus, eu vejo aquela rede social, a fofoca do palácio, quem trabalhou em Brasília, por exemplo, quem já foi assessor de senador, presidente, como é o meu caso, você consegue entender que ali é uma rede social onde você fica sabendo de tudo. Hoje, essa rede social é o telefone. Então, quando eu, Mário, faço o que Daniel fez, digo, eu quero um tempo sem ouvir notícia, ouvir nada.
ter o tempo com Deus, eu estou me desligando da rede social. Eu não estou indo para o banquete que o mundo me oferece de informação. Então, eu acho que estas posições não são aberrações. O que é aberração para mim é eu chegar na minha igreja hoje. Eu tenho amigos que fazem isso, tá? Igrejas que eu até ministro que fazem isso. Mas o cara pega um pano de saco, todo mundo aqui tem que jejuar para Deus agora abrir a porta para a gente comprar o jatinho. Né? Aí eu acho complicado, porque você começa a usar o espiritual para manipular as pessoas para uma estrutura de arrecadação financeira, material, para usufruir o desejo da liderança. Sim. Então, o grande problema do que a igreja evangélica faz, para mim, que me revolta, que me deixa assim angustiado, apesar de ser uma igreja apostólica, de acreditar na visão apostólica, eu não acredito em cobertura, eu não acredito em um monte de coisa que esse povo prega por aí que não tem nada a ver com Bíblia. Por quê? Porque as pessoas manipulam o emocional usando ferramentas certas, porque o grande problema da heresia, se não me falha a memória, foi John Wesley que disse, o maior problema da heresia é quando ela tem um pouco de verdade e um pouco de mentira. Então, o grande problema nosso é quando a gente vê as pessoas fazendo isso. Jejuar é bom, jejue de celular, jejue de rede social, jejue de academia, se você precisar. Tira um tempo, porque o jejum é para você chegar perto de Deus e Deus responder às suas orações. Jejue quando a sua igreja convocar você para algo específico que seja para a glorificação do Senhor. Agora, quando o jejum for manipulação, para você dar dinheiro para comprar jato, para comprar carro, para pagar aluguel, não faça. Porque aí é manipulação. E Deus não muda com o jejum. Sim, sim. Deus, é você que muda. O irmão citou isso desde o início. Apóstolo, eu vou precisar agradecer. Obrigado. Meu irmão, obrigado eu. Eu ia reservar um tempinho para as considerações finais, mas o tempo passou mais rápido. Mas eu acho que essa fala do irmão entra nessa questão de conclusão. Obrigado pelo carinho. Eu agradeço. Deus continue te abençoando. Estou à disposição. As portas estão abertas. Obrigado. Vejam só. Espero te encontrar outras vezes por aqui. Sempre que chamar, estou por aqui. Vou falar para o Thomas num assunto menos polêmico também, né? Para não ficar colocando só em... polêmico, foi? Não, foi tranquilo? Isso foi tranquilo. Polêmico. Falou até do jatinho no final. Isso vai dar um brinho na rede social. É verdade. Então já sai daqui no jejum da rede social, já que é melhor. Pastor Oséias, 2 minutinhos aí para as considerações finais e conclusão para a gente encerrar. Não estou nem sabendo já. Ok, Zeca, eu acho que é importante a gente entender a coerência que o Evangelho pede que a gente tenha em todas as coisas e tal. Eu acho que Jesus Cristo, né, falou sobre que não devemos ser como os hipócritas. Então, eu digo para você, se você está fazendo jejum, não está se alimentando, então não vai em aniversário, não vai em festa para ficar falando, não, eu estou indo no propósito. Falou, já quebrou, como diria o antigo. Então, não faça isso. Também eu acho que é importante esse debate, a gente incluir uma questão fundamental, que hoje nós temos visto muito essa prática de jejum, e a pergunta que a gente faz é, será que é justo um cristão ficar sem comer, se alimentar, ir para o seu trabalho e não desenvolver o trabalho da forma correta, porque ele está de fato limitado na sua alimentação? Então o cara fica 3, 4 dias sem comer e ele tem que desenvolver uma tarefa, uma atividade que exige dele esforço. Será que isso é justo? Não é justo. Independente de algumas profissões, você está até correndo perigos. Né? Recentemente teve até no futebol, né? Os atletas muçulmanos, a FIFA inclusive criou uma parada no jogo para que eles pudessem se alimentar por conta dessa quebra do jejum. Do Ramadã, que tem muito isso. Então, a gente precisa ter muito essa consciência. Então, o que eu falo é isso. E essa liberdade, diríamos, essa liberdade poética para adaptar as coisas é muito perigosa, porque vai adaptando tantas coisas que daqui a pouco a gente vai espiritualizando tudo de uma forma que... E a adaptação se torna a regra. Não a regra é o adaptável. Então é isso aí, a gente tem que tomar muito cuidado. O jejum é importante, traz benefício para a saúde, traz benefício para a vida com Deus, mas tem que ser feito dentro de um critério. De maneira consciente. Pastor Oséias, obrigado, meu irmão, pelo carinho, privilégio aprender contigo. Os contatos dos nossos... Opa, já recebi aqui até um fruto presente. Do jejum de 21 dias. Ô, benção. Não deu para contar a história, mas... O Deus que responde. Um dos nossos tantos livros... Fruto de um jejum de 21 dias que nós fizemos. Inclusive, então, para terminar aqui, eu vou até deixar a indicação aqui, ó. Acesse o contato que já apareceu aí do apóstolo Mário Alberto para você perguntar e se tiver interesse, para adquirir o material. Obrigado pelo presente, meu irmão. Deixa eu rapidinho colocar o resultado da enquete para a gente poder encerrar, para ver a sua opinião também sobre o tema. A gente perguntou lá, né? Deixar as redes sociais ou algo específico conta como jejum?
27% dos internautas responderam que sim, é válido. 65% responderam que não é o jejum bíblico. E 8% ficaram em dúvida, não sabem. Espero que o programa tenha ajudado. Então, a maioria dos nossos internautas entendem, assim como o pastor Osias defendeu aqui, que o jejum é de alimento, tá bom? E não de outras questões aí, como a gente vê por aí, tá bom? Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da audiência. Obrigado por auxiliar nessa construção do Vejam Só. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.